Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Na segunda metade dos anos 80, comecinho dos 90, três produtores ingleses, Stock, Aitken e Waterman, de forma praticamente independente, se comparado, né, com as estruturas das majors da época, EMI, das grandes gravadoras, esses caras com um escritóriozinho, um estúdiozinho em Londres, durante esses anos todos, eles tiveram mais de 100 canções nas paradas, nos top 20, o top 40 britânicos, um monte de países. Alguns dos artistas dele, especialmente o Rick Astley, chegaram a ter primeiro lugar nos Estados Unidos, que é um mercado assim dificílimo de você entrar. Por exemplo, a Kylie Minogue, que também era contratada deles durante alguns anos, tentou, nunca conseguiu entrar no mercado americano. Então imagina o tanto de grana que esses caras não geraram, né? Era uma hit factory, uma usina de sucesso. Era produção industrial mesmo, né? Você escuta eles darem depoimentos, ao longo dos anos tenho escutado muito. Tinha canções que ficavam prontas em meia hora, 40 minutos. A pessoa estava no hall lá, conversando com um, o outro entrava, peraí, que chegava com uma canção, né? Vendeu muito, no Brasil tocou um monte, Kylie Minogue, Sônia, Jason Donovan. Eu amo muitas das coisas, né? E o Channel 5, que é isso é muito sintomático, das, sei lá, 3, 4 majors, grandes redes de TV britânica, o Channel 5 é ainda considerado o mais breguinha, né? Não é à toa que de lá saiu o documentário em duas partes, de umas 2, 3 horas de duração, agora em janeiro de 2023, sobre o Stock, Aitken and Waterman, Legends of Pop, as lendas do pop. Por que eu estou falando que né, não é, sei lá, não é que mera coincidência, mas é sintomático? Porque a crítica e os meios mais snobs sempre odiaram o Stock, Aitken and Waterman. Tá? Sempre. Eles eram um sucesso. Teve uma época que eles chegaram a dominar quase 30% do mercado fonográfico britânico. Isso é muita coisa, porque é uma ilha, mas é uma ilha que nos anos 80, só lá, às vezes podia vender 1,5 milhão de cópias de um single. Imagina quando isso, então, vazava para a Europa, para a Austrália. Eles ganharam e fizeram muito dinheiro. E esse documentário narra desde o começo até o fim, porque acabou assim em briga judicial. O começo é bem mais interessante, a narração, do que o fim. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Para mim, assim, foi muito especial ter assistido, porque eu amo as canções, é pop deslavado mesmo. Na época eu tinha 87, 20 anos, quando essas músicas tocavam no rádio. Então, entre 19, 22, 23 anos. Então, era pop chiclete que eu cantava. Então, quando apareceram lá Rick Astley e os pedaços de canções, né, várias eu cantava junto, porque eu nunca parei de ouvir. Na verdade, até as que eu conheci depois, agora parece que eu ouvia na época. E o documentário vai ter um monte de gente, Hazel Dean, Sinita, Brandy, que aqui no Brasil nunca fez sucesso, eu acho. Mel Kim, tadinha da Mel, faleceu jovem, ainda em 87. Não, ela faleceu em 90. Então tem um pedaço que o Pete Waterman, inclusive, até chora quando está falando dela, que é do Hit Respectable. Então, assim, em termos de do cast, né, do grupo de pessoas lá com quais eles trabalharam, tem bastante gente dando entrevista, Jason Donovan, todo mundo falando bem deles, né? E de vez em quando você percebia, o Pete era um pouco difícil. Pete Waterman é o Pete Waterman, aí você pensa, tá legal. É um documentário celebratório, a gente tem que ter isso na cabeça, porque não era tão familiar assim o ambiente como a gente vê no documentário. Tanto é que quando o Rick Astley deixou esse combo, né, esses três caras, ele produziu 2 grandes álbuns que venderam, e o Rick Astley trabalhava para promover aquilo. Ele largou o próximo álbum dele, chamava-se Free, sintomático, né, livre. Então, não era tão maravilhoso assim, claro, como eles falam. Mas por que eu disse que a parte introdutória é mais legal? Porque mostra
uma coisa que vários outros artistas que viraram tendência, David Bowie, Giorgio Moroder, Madonna, fizeram. Os Stock Aitken and Waterman, SAW, S-A-W, aparecia nos álbuns, eles tinham estreita conexão com o mundo clubber, naquela época nem se chamava clubber, dos gays. Né? Então, o primeiro pedaço, tanto é que a primeira vez que eles chegaram ao top 40, né, top 40 britânico, foi um single que eles gravaram com a Divine, né, aquela drag queen gorda dos Estados Unidos nos anos 80. E eles contam, então, o Pete Waterman, que conta mais, que nos anos 60, como a homossexualidade na Inglaterra era crime mesmo, passível até de cadeia, os clubes gays eram fechados, né? Tinha que ter senha para entrar e tal. E o Pete fazia discotecagem. E aí ele percebia, ele foi pegando o feeling. Quando uma música, os gays dançam a música, é porque a música é realmente boa. E aí, então, depois ele levou essa expertise para os clubes londrinos, já nos anos 80, os clubes gays. E aí, então, tem todo o circuito que ele vai descrevendo. Então aí você tem o nascimento de artistas como a Hazel Dean, que até hoje é madrinha dos gays, não sei de onde, né? E aí então eles vão começando a produzir outros artistas. E o negócio vira uma bola de neve. O primeiro documentário vai até a chegada da Kylie Minogue, porque eu já vi vários relatos, né, deles dizendo que a Kylie Minogue foi como um furacão, foi como os Beatles para eles. Eles nunca ganharam tanto dinheiro. Aí, a partir do segundo, tem período Kylie e aí a decadência e brigas que eles tiveram. Mas é meio amenizado, né? E é legal no final porque os três se reencontram. Velhinhos, Pete Waterman agora tem 76 anos, carinho assim, todo de velhinho mesmo. E se encontram onde era a gravadora em Londres, hoje já não é mais. É outro mundo, né? Imagina. Só que a gravadora acabou faz quantos anos. É muito bacana de ver. Como eu falei, a parte, sim, da dificuldade dos gênios, isso você tem que pegar pelas entrelinhas, né? Então tem uma hora que o Rick Astley faz... O Rick Astley chegou a dividir apartamento com o Pete Waterman, porque eles meio que... Eles contrataram o Rick Astley e moldaram o Rick. Tanto é que ele passou um tempão servindo chá no estúdio, vendo como que funcionava. Então, eles moldaram a imagem que ele queria, né? E aí, então, tem uma hora que ele fala assim, o Rick, porque eu ia de carro toda manhã com ele, e o Pete sempre trabalhava. Quando ele não estava gritando ao telefone com alguém, aí, quer dizer, eles não eram tão bonzinhos. E eram três caras, assim, já de 30 e tantos anos, era business. Então é legal, eles contam a história, a Bananarama veio pedir um single pra gente, que a gente produzisse. Aí quando voltamos, mas eu queria tal, eu queria que a gente veio para produzir para ser igual ao do Dead or Alive. Então peraí, eles entravam no estúdio, pegavam a percussão da faixa do Dead or Alive, improvisava ali, mixava né, na faixa, pronto. Agora sim, você percebe que a música pop que eles fazem, a música pop de geral, né, é coisa de produção mesmo, linha de produção. Copia e cola, né? É muito legal. Assim, como é celebratório, você não tem, por exemplo, a Donna Summer nos procurou, né? Procurou os três para... ela queria voltar para fazer uma coisa mais europeia, Eurodisco, que ela começou com o George Moroder e tal. Legal, né? O que não fala, por exemplo, é que ela fez isso porque a carreira dela nos Estados Unidos já tinha ido para o brejo. Né? Ela não teve hit nenhum praticamente durante anos, nos anos 80. Aí quando ela teve lá, gravou o álbum com eles, ela teve hits, era sucesso, aquela coisa que ela não tinha faz tempo. Né? Tem falta da Kim Wilde, não está lá, que foi uma das cantoras que fez isso. Mas assim, de forma geral, para você saber a história desse time de produtores, é importante. Até hoje os críticos não gostam, eles nunca se importaram com isso, né? E o que faltava, talvez, né, como é celebratório, não vai ter, porque eles viraram meio um monopólio, né? Essas coisas não são discutidas no documentário. Mas, como eu falei, é para celebrar. Como eu amo, eu tô nem aí com o negócio de monopólio, ou o que seja. Eu adoro a maioria das coisas que eles fizeram. E aí vi lá Princess, coisas... Sinita, o Simon Cowell falando que
perdeu a oportunidade de contratar a Kylie Minogue, e aí imagina o dinheiro. Ah, e aí quando eu vi a Kylie, né, a parte da Kylie, eles falando assim que eles entravam milhões de libras e foi tão grande que acabou quase que desestruturando eles, né? Porque aí passou a ser um lugar que tinha 5, 6 funcionários para um pedaço que era só de contabilidade 20. Quando você escuta isso e você vê isso, eu não sei se as pessoas de hoje teriam esse pensamento, por isso que é legal às vezes a gente fazer resenhas, né? Se a Kylie Minogue, que não dominou nunca o mercado norte-americano, gerou tanta grana, imagina a Madonna, o Michael Jackson, o Prince, que além de dominarem todo o resto do planeta, também dominaram o maior mercado musical do mundo, que era os Estados Unidos, onde havia mais grana. Imagina então o tanto de grana que os artistas que vinham dos Estados Unidos, ou os que conseguiam penetrar naquele mercado, não geraram. Né? Então é muita, muita grana. E aí você entende por que esse mundo da pop music é um mundo extremamente de produção em massa. Você precisa ter, eles falam lá, a gente fazia um single, fazia sucesso, tinha que ter outro single. Aí depois que tinha 2, 3 singles de sucesso, aí que eles gravavam um álbum do cantor, né? Também não é falado que isso era uma máquina de fazer e descartar, né? Quando não dava certo o single, não se gravava álbum, e o artista, imagina, né? E aí não deixava rastro. Ou quando acabava o período de validade, também. Mas isso aí a gente intui. Eu amei o documentário, cantei junto, me emocionei e até assim ficaram marejados os olhos, porque a gente acaba lembrando de épocas de 35 anos. Uma delícia, adoro eles. Tchau.